noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, família do Ashkenazi. E hoje nós vamos tratar do tema central das nossas crenças judaicas, racídicas, família do Ashkenazi. Hoje nós vamos falar sobre o Rebbe. Quem é o Rebbe? Quem é esta pessoa que mudou a história do judaísmo no mundo moderno? Nós vamos falar sobre essa pessoa que talvez um dos maiores ícones do judaísmo moderno e talvez nem sei se tem maior, para falar a verdade. Para que a gente faça as devidas honras, na semana que vem acontece a data de falecimento do Rebbe, o Gemer Tammuz. Estaremos presentes, inclusive lá, Bezrat Hashem, se Deus quiser. E eu acho que é muito importante a gente esclarecer para a comunidade e também para os não-judeus que querem tanto, que ouvem tanto a gente falar do Rebbe, para entender quem foi essa pessoa, o que ele trouxe para o mundo, quais foram os grandes impactos dele na humanidade, por que ele traz uma linha tão diferente de judaísmo que não se tinha até então. Eu acho que é importante a gente poder passar esse nosso líder religioso para as pessoas entenderem quem é o Rebbe, quem foi esse judeu na face da terra. Então, com agradecimentos à BSR Coworking, que sempre nos dá o seu estúdio, e eu estou falando agora um pouco mais sério, porque realmente o tema é muito forte, inclusive para mim. Vocês sabem que eu choro fácil, já dá vontade até de chorar. Hoje nós vamos falar sobre o Rebbe, Rabino Dan Ashkenazi. E ó, manda bala, é com você. Eu vou falar também, porque ele também impactou minha vida, então, mas eu quero te ouvir, vamos em frente. Quem é o Rebbe, Rabino Dan Ashkenazi? Eu vou começar com um discurso que quem falou nesse discurso foi uma das... quem contou o que aconteceu, essas palavras que eu vou dizer, foi um rabino que ele, literalmente, a gente chamava ele de o gravador humano. O Rebbe, aos sábados, quando a gente é proibido de gravar, usar coisas eletrônicas, ele falava durante horas. Então ele falava por minutos, cantava um pouco, depois falava de novo. Então eram 5 discursos direto. E tinha pessoas que gravavam isso. E um dos maiores... Gravavam na cabeça, não deixa claro. Sem caneta, sem papel, sem equipamentos eletrônicos, nada. Gravavam na cabeça. Então tinha uma equipe, palavra por palavra. Tinha uma equipe grande de pessoas que ficavam em alguns lugares estratégicos assistindo esses discursos que o Rebbe falava, que normalmente tinha 2.500 pessoas, mas imagina, falar sem microfone, uma pessoa de idade, então que ficavam espalhadas para poder escutar, e no sábado à noite eles se encontravam para poder trocar figurinha, para poder anotar tudo, transcrever tudo, para poder passar tudo. Então certa vez esse rabino chamado Rabbi Elkan, que também já nos deixou há um pouco tempo atrás, ele foi convidado para poder falar, foi convidado na Antuérpia, chamaram ele para poder, enfim, passar uma dessas datas racídicas, etc. E chamaram o cara para poder falar o que o Rebbe, que qualidade do Rebbe, o que é o Rebbe. Perguntaram exatamente isso, o que é o Rebbe. Ele chegou no microfone, diz esse rabino Rabbi Elkan, ele falou, foi o maior discurso, o melhor discurso da minha vida que eu vi de alguém quando perguntaram para ele o que é o Rebbe. O cara chegou lá e falou o seguinte: o que é o Rebbe? Vocês estão me perguntando para mim o que é o Rebbe? Ele falou... Quem era esse cara? Desculpa, eu perdi. Talvez todo mundo ouviu. Não. Quem era esse cara? Era um rabino lá local. Certo. Também foi visitar, então deram para ele, não deu nem o nome dele. Alguém perguntou para esse cara? Perguntaram, ele foi pelo microfone para poder falar. E o gravador do Rebbe, o Gabriel Kahn estava assistindo, estava na bancada assistindo. Cara, falou assim, quando eu vou falar aqui, eu vou falar do Rebbe, por exemplo. O Rebbe, se eu conseguir definir quem é o Rebbe, ele já não é Rebbe. Se eu conseguir definir quem é o Rebbe, já não é. Porque se eu vou falar o quê? Da grandeza da sabedoria do Rebbe, a sabedoria do Rebbe é incalculável. Se eu vou falar do amor que ele tem ao próximo, não, agora é incalculável. Se eu vou falar das mitzvot que ele fazia, que não é, isso aqui também é incalculável, imensurável, não dá para falar, não sei o que mais, etc. Eu falo, então já que eu não tenho mais o que falar, tchau. Gostei da definição, gostei.
Porque o que ele está querendo dizer? Vamos agora falando sério, quer dizer, não que ele inicialmente não esteja falando sério. O Rebbe, ele nasceu em Nikolaev. Ele nasceu em 1902. Onde é Nikolaev? Nikolaev, ou a Ucrânia, ou a Rússia, depende da semana. O Rebbe nasceu em 1902, no dia 11 de Nissan, 4 dias antes de Pesach de 1902. Acho que era 18 de maio, se eu não me engano, enfim. A data agora eu não lembro, mas era 11 de Nissan de 1902. O pai dele se chamava Levi Yitzhak, Rabino Levi Yitzhak. O pai dele era um discípulo do quinto Rebbe do movimento Chabad. Nós estamos falando do sétimo Rebbe. Nós estamos falando do Rebbe, que o nome dele é Menachem Mendel Schneerson. Então, ele era filho primogênito de seus pais, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson e a Rebbe Tzemchana. Rabbi Levi Yitzhak, ele era da dinastia direta do terceiro Rebbe do movimento Chabad, filho do filho, quinta geração, quarta geração, e depois o nosso Rebbe é a quinta geração, direto do terceiro Rebbe. Era da dinastia, de filho do filho. Mas o pai do Rebbe, ele não era Rebbe de Chabad, não era um dos 7 Rebbes de Chabad. Ele era discípulo do quinto Rebbe do movimento Chabad. A mãe do Rebbe chamava Hana, certo? O pai dela era o rabino da cidade de Nikolaev, aonde o Rebbe inclusive nasceu, né? E os pais se casaram e o pai dela ficou um tempo na casa do sogro. Era muito comum ele ficar na casa do sogro, etc. Acontece o seguinte, que o pai do Rebbe, ele ganhou uma profissão para ser rabino numa cidade que antigamente era chamada Yekaterinoslav, cidade de Catarina, uma das cidades russas de Yekaterinoslav. E o Rebbe começou então a viver com o pai dele, porque ele virou chefe, né, de Yekaterinoslav. Yekaterinoslav era uma cidade muito grande, que tinha um rio muito, Dnieper, que se chama Dnieper, que hoje essa cidade, ela mudou o nome, ela ficou chamada de Dniepropetrovsk, e depois ficou simplesmente Dnieper. Dnieper é uma cidade muito, muito grande, certo? Na Ucrânia, tá? E onde muitos negócios rolam lá, porque tem portuário, tem um negócio onde, inclusive, o maior Beit Chabad do mundo está lá, nessa cidade de Dnieper. E o pai do Rebbe foi Rebbe lá durante muitos anos. Rabino. Foi rabino, perdão. Foi rabino lá naquela cidade, foi chefe rabino daquela cidade. E o Rebbe, então, praticamente, ele foi criado lá na sua juventude. Porque acontece o seguinte, o pai dele acabou sendo preso, porque eles defendiam muito o judaísmo, e quando começou o comunismo, então eles caçavam tudo que era coisa de religião, que não era, você precisava acreditar no Kremlin, somente no Czar, e pronto. Era um negócio bem difícil, a gente sofreu muito. Muitos judeus, eles pegavam as crianças pequenas e davam educação russa e só voltava depois de 20 anos, o garoto já estava perdido. Então, Porque nós não estamos falando de holocausto, nós estamos falando da entrada do comunismo. Entrando no comunismo na Rússia. Foi um negócio muito difícil, muito difícil. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o Rebbe, ele estudou muito, o pai dele era cabalista, porque além de ser um rabino, ele era um rabino muito cabalista. Cabalista, um homem muito culto, e tinha muita sabedoria, e muita numerologia, e sabia muito, mas assim, de uma maneira extraordinária. Além dele ter sido discípulo do quinto Rebbe, o nosso Rebbe, o filho dele, né, que se tornou depois Rebbe, ele não conhecendo o quinto Rebbe. Ele acabou, o que acontece, o quinto Rebbe sugeriu para o seu filho, que era o sexto Rebbe, que para sua filha do meio, que ela se chamava Hayamushka. Era a irmã do sexto Rebbe. Oi, a filha do sexto Rebbe. Filha do sexto Rebbe. Para sua filha do meio, que ela era a filha do meio, Sim. para sua filha do meio, O caso e ela. o quinto Rebbe fala, é bom você olhar os filhos do Levi.
O pai do Rebbe tinha 3 filhos. Ia te perguntar isso. Tinha 3 filhos. Então, falou o seguinte, olha, dá uma olhada para poder, na tua filha mais velha. Agora o que acontece é o seguinte, a esposa do Rebbe, que chama Chaya Mushka, que a gente falou, filha do meio do 6º Rebbe, ela nasceu em 1901. Ela era um ano mais velha que o Rebbe. Então, quando foram ver esse Shidduch, então, poxa vida, o 5º Rebbe já cantou para ver, para essa neta, entendeu? Ver o filho do Lei. O nosso Rebbe, desde criança, ele era uma pessoa que estudava muito sério. Ele sempre foi sério. Mesmo as pessoas que estudaram com ele na escola, no início, porque depois não tinha professor mais para dar aula para ele, porque é uma mente muito excepcional. Então eles gastaram muito tempo estudando em casa mesmo, com o pai tomando, o pai não sei o quê. Então eles, era uma conversa de eruditos lá, o pai com os filhos. Era um negócio assim, bem intenso. E o nosso Rebbe sempre foi uma criança muito séria. Quer dizer, não era aquela criança que ia brincar de bola, não sei o que, ele sempre estava no livro, sempre estava focado, muito focado. Assim, muito focado mesmo. E sempre praticando o bem, sempre vendo o que pode ajudar, o que não pode ajudar. Ajudava a mãe e os pais quando vários judeus foram morar lá naquela cidadezinha que precisava ajuda, apoio, por ser uma cidade central, que a gente falou. E ele era o rabino daquela cidade, ele era o rabino-chefe de lá, então o Rebbe estava sempre envolvido nessas atividades com o pai. E acabou que esse Shidduch acabou acontecendo, quer dizer, o Rebbe, pretendente para casar com a filha do meio do Rebbe anterior, do atual Rebbe de Lubavitch na época, que era o 6º Rebbe chamado Rebbe Yosef Yitzchak. Só que esse noivado demorou muito tempo para eles casarem devido à situação que estava acontecendo na Rússia, que não era brincadeira. E acabou acontecendo esse casamento do Rebbe com a sua esposa em 1928, em Varsóvia, na Polônia. E tem uma razão do porquê. Porque em 27, o sogro dele tinha sido preso na pior prisão russa, em Leningrado, chamada São Petersburgo, chamada Leningrado, a cidade de Lenin, e lá tinha uma prisão chamada Spalerka. Essa prisão, quando você escutava esse nome, amedrontava todo mundo, porque todo mundo que ia lá não voltava, ou ia para cidades de trabalho, campos forçados de trabalho russos, no meio da Sibéria, esses lugares frios, ou simplesmente era executado. E muitos nossos foram executados lá, muitos Hassidim, muitos discípulos do 6º Rebbe, que faziam atividades na Rússia, foram pegos e foram executados. Imagina quando pegam o mestre, o que acontece? Todo o judaísmo russo, quando subiu o comunismo, os judeus foram embora da Rússia, que ele podia sair, foi embora. Depois eles fecharam, que ele não podia mais sair. Então teve muita falsificação de passaporte, para mandar os caras embora, etc. Muitos caras foram pegos e não. O Rebbe, ele falou que não vou sair, não vou abandonar o meu povo russo. O 6º Rebbe. O sogro do nosso. Não. E decidiu ser a cabeça de todo o judaísmo russo, estava na cabeça de uma pessoa só, 6º Rebbe. Todas as sinagogas, todas as escolas clandestinas que eram abertas, sem ninguém saber, tudo estava na cabeça de uma pessoa só. O Rebbe, o 6º. O 6º Rebbe tinha o judaísmo na Rússia na mão. Então ele tinha Shohet, quem abatia a carne, que mandava para cá, quem fazia Brit Milá, ele mandava para lá. Só ele mandava essas pessoas que fizeram um trabalho de kamikaze. Eles iam, não sabiam se ia voltar. E se fossem pegos, já sabiam que iriam sofrer. Ou, se eles forçaram, simplesmente ia ser limado. Quando pegaram ele, em 1927, o 6º Rebbe, ele foi mandado para essa prisão. Então todo mundo se desesperou, porque Spalerka era Spalerka, né? O nome já estremecia. E realmente, lá o Rebbe apanhou muito. O 6º Rebbe apanhou, entendeu? Foi agredido, fez greve de fome, falou que não vai dar o passo a torcer, então uma história louca. O que resultou no fim porque não há história dele, ele acabou no dia 3 de Tammuz, guarda essa data lá, 1927. Apesar que 3 de Tammuz, mais para frente seria
o dia que o nosso Rebbe ele teve a ascensão, ele faleceu, né, deixou esse andar físico, o corpo. Então, naquela época, em 1927, a mesma data de acreditarmos, foi quando o decreto de morte do sexto Rebbe foi revogado para 10 anos forçados em campos forçados. No fim. Que ele foi, dia 3 de foi o dia que ele foi para Kostromá, que era a cidadezinha lá onde ele ia, enfim, ficar preso lá, que em 10 dias depois ele foi libertado totalmente. Então imagina, ele foi para Shpalerka para ser executado. Dia 3 de Tammuz mudou o decreto para 10 anos forçado em Kostromá, que virou 10 dias, e ele foi libertado totalmente, na condição de ser extraditado, ser expulso da Rússia. Ele e provavelmente acabou, sai daqui, não queremos mais Schneersons aqui. Porque ele era, imagina, ele era a cabeça de tudo. Então foi muito triste, foi muito difícil por Rebbe anterior ir embora e deixar todo o judaísmo russo e deixar os caras que iam tomar conta daquilo, até porque ele sabia que ele estava partindo, porque o governo russo. Então o Rebbe foi. Porque também, se ele não quisesse partir, ele ia partir de qualquer jeito. É isso, quer dizer, de qualquer maneira iam partiriam ele. Ou partiriam ele ou ele partia. Então ele teve que abandonar, fez um discurso, tudo está relatado de uma maneira bem extensa, obviamente, isso estou contando resumidamente. Ele foi viver os 10 anos, antes de vir para a América, em 1940, ele viveu 10 anos praticamente na Europa. E foi aí que, uma vez extraditado em 1927, na lista que ele queria levar, então ele já tinha a primeira filha dele casada, um rabino chamado Shmael Gurai, e tinha essa segunda filha que era noiva do nosso Rebbe. Na lista ele colocou o noivo para poder sair também da Rússia, que era o nosso Rebbe. Falaram para ele, não, noivo você encontra em outro lugar. Noivo. Filha, noiva você encontra em outro lugar. Ele falou, não, noivo como esse eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Isso o Rebbe anterior falou desse segundo genro dele. O Rebbe anterior já declarou que um noivo como esse, uma pessoa como o Rebbe, a figura do Rebbe, ele não vai encontrar em nenhum lugar. Então eu estou dando um gap porque continua essa mesma história. Quando, eu já vou voltar depois para essa parte da história, porque quando o Rebbe ele chega nos Estados Unidos, estou falando que o Rebbe anterior chegou em 40 e o nosso Rebbe chegou em 41. Porque o Rebbe, depois de casar, depois que ele casou em Varsóvia, então ele foi passar anos na Alemanha, estudou na faculdade na Alemanha, e depois, quando chegou a Gilles, em 33, ficou 5 anos na Alemanha, quando chegou os alemães, quando subiu Hitler, o chanceler, etc., lá, então o Rebbe ele saiu, foi para Paris, onde lá ele estudou também uma faculdade, ele estudou em Sorbonne. Mas quando o Rebbe ele chegou, o nosso Rebbe, em 1941, o Rebbe, né, que a gente está falando agora do tema de hoje, quando o genro chegou, né, o futuro sétimo Rebbe, ele chegou em 41, o Rebbe mandou uma delegação de pessoas recebê-lo no porto. Falando, O sogro dele falou, vão lá receber ele. Vocês não sabem quem é meu sogro, meu genro. Meu genro, ele sabe todo o Talmud, Shas, do Babli, todo o Talmud, todo o tratado Leoral da Babilônia, Leoral de Jerusalém, com todos os comentaristas, etc. Ele sabe Midrash, Safra, Sifri, Rambam, etc. Lá. E às 4 horas ele sempre está acordado. Ou ele não foi dormir, ou ele acabou de acordar. Então, estamos estudando. Falou, esse é meu genro. As expressões que ele falou sobre o genro, assim, é um negócio assim fora do comum. Sabiam que o Rebbe era grande, mas o próprio Rebbe, ele em si, a figura dele nunca demonstrou. Ao contrário. Isso eu quero. Então, depois que o Rebbe ele passou tudo isso, ele passou, estamos falando agora do sétimo, né? Estamos falando, porque o sexto foi para a Europa. Para a Europa, ficou 10 anos, depois de 1940, ele pegou um navio e foi para os Estados Unidos, onde ele residiu os últimos 10 anos dele. Tá certo? Isso foi em 1930. Porque em 1927 até 30 ele estava na Europa. Depois ele pegou. Em 1940 ele foi para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos. E aí ele ficou de 40 a 50 quando ele faleceu em 1950.
Agora, o que aconteceu foi o seguinte: o nosso Rebbe chegou em 1941. Automaticamente ele chegou em Nova York. Ninguém conhecia, sabia que o Sogro tinha falado, mas o Rebbe nunca tinha. Não era uma figura pública, não era conhecido por ninguém. Ele era um gênio. Ele era o genro dele. Pronto, chegou o genro. Chegou o gênio, pronto, exatamente. Tem o chefão, que era o Rebbe. Chegou o genro do chefe. Chegou o gênio. Agora, o sogro havia dado Uma dica. uma ordem para ele. Todo sábado que abençoa o mês, uma vez por mês, você tem que fazer um fabrenho, você tem que fazer uma reunião racídica. E ali começaram a conhecer o Rebbe, porque o Rebbe dessas reuniões racídicas falava a palavra e começaram a ver, opa, aqui tem coisa, né? Aqui tem coisa. Começaram a ver a grandeza do Rebbe. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa extremamente moderna para a época. Então, sabe, ele usava até ele usava luva branca, ele andava com um jornal debaixo do braço, chapéu a caráter dos anos 50, moderno, com a aba para baixo. Nada disso era vestimenta do movimento assim. Não era. Relógio, não é relógio de pulso, não sei o quê. Sempre paletó, double breasted, como é que fala? Sobreposto, né? Sempre. Quatro botões. Quatro botões, tem o nome disso aqui, transpassado, acho. Então eles colocam ele sempre na estica, com o sapato marrom. Era uma coisa estranha. Depois começaram a perceber que o jornal que ele tinha era de 10 anos passados. Ele, entre aspas, parênteses conscientes, nunca quis aparecer como tal. Sempre era na dele, quietinho na dele, fazendo as coisas, etc. Então, estou falando da figura do Rebbe, né? Estou falando da história do Rebbe, como é que foi a ascensão dele. O que acontece foi o seguinte: o amor que ele tinha para todas as pessoas que procuravam ele era um negócio assim fora do comum. Fora do comum. Porque quando se descobriu a grandeza dele, ver que ele ocultou tudo isso e se mostrou como próxima das pessoas que o procuravam, isso aqui, quando fala, como é que é possível, né? Como é que o poder do conhecimento, da genialidade, não alterou, não trouxe um orgulho para uma pessoa como essa? Então, ao contrário, ele era muito introspectivo, ele era muito, sabe, o Rebbe disse algumas vezes que ele teve que trabalhar muito consigo mesmo, entendeu? Com esse lado, porque o Rebbe era muito fechado. Desde eternidade, ele estava sozinho, sabia tudo isso aqui, mas era ele com ele mesmo. Então, se tornar uma pessoa pública é uma coisa muito difícil, muito difícil. O que aconteceu foi o seguinte: para ele tomar o poder e ser Rebbe nessa escala, de assumir o lugar do seu sogro, que era o sexto Rebbe. Não é nem de tomar, é de aceitar ter o poder, né? Porque não foi a questão de tomar, ele nunca tomou nada, né? Então, o que Não acontece? queria nem aceitar. Então, essa história. Então, o que aconteceu? Tinha um genro mais velho. Tinha um genro mais velho que era casado com a primeira filha, chamava Shmael Gurari. Acontece que esse genro mais velho, ele sabia muito da Hassidut, um cara que sabia muito a Torá também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aqui cabe, justo esse programa, explicar uma vez por todas, nas nossas palavras, obviamente, o que significa Rebbe. Não esquecer aquilo que ele falou no início do programa, porque realmente é difícil, mas só para ter noção qual que é a diferença de Rabino e Rebbe. Precisa definir isso. Qual que é a diferença entre Rabino e Rebbe? Então, o que quer dizer Rabino? Rabino é uma pessoa que estudou o Código de Leis judaicos, judaico. Uma parte do Código de Leis você precisa estudar para fazer uma prova convencional de Rabino. Dos 4 tomos, você tem que estudar um e saber parte desse tomo. Você precisa saber aquilo bem. E você, que são leis que na sua maioria está relacionado com a cozinha. Preparo da carne, um animal kasher, misturou carne com leite, misturou carne não kasher com kasher. Tudo tem a ver com isso, sabe? O salgar, como é que se prepara a carne para poder salgar ela.
que partes do animal a gente pode comer, que acontece no animal que ele tem um ferimento, um buraco no coração, um buraco na membrana do cérebro. Tudo isso, gente, a anatomia faz parte do estudo do rabino. Porque o que acontece? O rabino é uma pessoa que ela está apta, depois que ele ganha o diploma, depois que constataram pessoas que ele sabe a matéria, ele está pronto para responder as perguntas do dia a dia que ocorrem no lar de cada pessoa. Cotidiano do judaísmo. O judaísmo. É para o Cotidiano do judaísmo. Diz assim, pode ou não pode? Ah, eu estudei, pode. Tem o primeiro escolar para cá, pode. Tem 60 anos, não tem. Ele sabe todas as técnicas de algo que quando ocorre alguma coisa. Se eu estudei a matéria, eu vou saber te dar a resposta para isso. Eu vou me intrometer aqui um pouquinho, porque essa é uma pergunta que é recorrente, né? Ah, você é rabino, por que ele não... Rabino, na verdade, é um cara formado em leis. É uma profissão, como outra qualquer. Ele aprende as leis do judaísmo, ele tem a habilidade para praticar aquilo no cotidiano dos judeus e falar está certo, está errado. Isso. E tem quem quer se especializa em partes dessas leis. Se eu vou mexer com bris, que é fazer circuncisão, se eu vou matar boi, se eu vou escriba, se eu vou ser escriba, se eu não vou ser nada, se eu vou só estudar e eu não vou ser nada, eu não quero ser nada, quero falar com ninguém, quero ficar quieto no meu canto estudando. Ou seja, essa profissão chamada rabino e as especializações que podem gerar em todos os ramos do judaísmo que a pessoa pode atuar, ele pode ser cantor de sinagoga, pode saber como leitorar, então o que eu quero colocar é que o rabino com estas profissões e com esta formação é um profissional como outro qualquer. É que as pessoas às vezes vão ao rabino e tem que resolver todos os problemas do mundo. Não resolve. Não. Porque os rabinos que se formaram rabinos, eles são da profissão, eles sabem te falar se pode ou não pode, eles sabem as leis. Na área que ele se especializou. Ainda mais profundamente se ele se especializou em alguma área, porque tem uns que não se especializaram em nada, continuam sendo rabinos genéricos, médico clínico geral, ele sabe tudo um pouco. Ele sabe tudo um pouco, ou se ele ganhou o diploma de rabino, uma tarefa que é aquela de casa, ele tem que saber. Aquela ele sabe direitinho. Ele passou prova. Ele passou prova por isso, ele passou por 4 provas, hoje já 5, 6 provas, enfim, ele tem que passar. Vários rabinos perguntam para ele tem que responder, para ver se ele realmente está apto para poder responder as perguntas ligadas a problemas caseiros. E pronto, ele ganha o título de Rav. Isso é rabino. Isso é um diploma de rabino. Falamos da índole, falamos da... Não falamos nada. Não. Se ele tem capacidade para ser um psicólogo para alguém, se ele tem capacidade de interpretar alguma coisa da tua vida, Não, claro que não. Isso é importante saber isso. Por isso que eu falei, eu não estou querendo abordar um pouquinho, porque você está trazendo isso. O Rav e Rebbe? Sim. As pessoas não sabem nem o que é o Rav. Eu quis trazer o rabino. Isso. Título de rabino significa uma pessoa que se especializou nessas materiais. Agora, ele está apto, depois que ocorre, de te responder. Pode ou não pode, faz ou não faz, etc. Isto é a pessoa chamada... Vamos lembrar outra coisa. Ele pode ter sido um CDF para a prova e não ser um cara que sabe tudo. Exato. Pode. Ele pode não ser um cara que retém, que guarda, que sabe. Sim. Pode ser um rabino raso, vamos falar assim. Em conhecimento e um profundo em conhecimento. Sim. E aí é a pessoa, não é a profissão, é a pessoa. Sim. Cada pessoa é uma pessoa. Exato. Isso estamos falando de seres humanos. Isso mesmo. E rabino é uma profissão e pronto, isso é rabino. Então não confunda, quando você fala rabino, às vezes a pessoa espera que rabino é, entendeu, sei lá, o salvador da pátria. Não, por aí. Rabino é uma profissão, como você falou, tem que saber a matéria. Se eu sei a matéria, eu vou ganhar diploma de rabino. Indiferente, entendeu? Porque eu fiz a prova, a matéria eu soube, eu ganhei diploma de rabino. Pronto. Tá certo? É óbvio que se espera do rabino que ele seja coerente naquilo que ele faz. Se espera do advogado, se espera do médico, se espera do contador, se espera. Mas entre esperar e receber... exatamente, são duas coisas completamente separadas. Então, isso quer dizer rabino. Pronto. Quando isso é chamado de Rav em hebraico. Rav é rabino em hebraico. Rebbe, tem uma letra a mais. É Rav mais uma letrinha a mais no final, que é a letra Yud. E ainda estou com Vav pelo Beit, né? Porque não, os dois é Beit. Rav se escreve Reish Beit. Rav e Rebbe, Reish Beit Yud. Então, agora, Rebbe é outra coisa.
Quando a gente fala Rebbe, nesse nível que a gente está falando, olha, ele é um Rebbe, então não confunde. Existe nas yeshivot, na Europa, né, a gente dizia Rebbe como qualquer professor de escola chamada de Rebbe. Rebbe, você pergunta para o professor, você chama ele de Rebbe. Mas isso é uma maneira emprestada que a gente utiliza para dar nobreza para aquele professor que te ensina. Mas olhando na etimologia da palavra Rav, significa um rabino convencional hoje em dia, e Rebbe, que a gente usa hoje em dia, é uma pessoa que ela tem um dom diferente. É uma pessoa que ela é aprimorada de um lado espiritual gigantesco. Uma pessoa que enxerga o teu interior, uma pessoa que está vendo o teu espírito divino. Uma pessoa dotada de uma visão e de uma sensibilidade extraordinária. Isto aqui, entendeu? Você pode, outros vão chamar de médium, chama o que você quiser. Eu estou querendo dizer, é uma pessoa que quando ela te vê, então se você está com um problema, ela sabe te trazer a solução do teu problema, seja financeiro, seja amoroso, seja não sei o que, etc. Eu só quero trazer uma coisa que, apesar das dinastias de ter pai para filho, e tem mesmo outras linhas, tem Rebes que são filhos dos filhos dos filhos. Sim. Geralmente o filho que é eleito para estar ali é empurrado pelo povo, é empurrado pelos rabinos. Então, quer dizer, é um monte de Rav que vai falar, ele tem que ir, tem que ser, ele, meu, vai. Você imagina, um monte de gente que sabe as leis, que sabe muito, que estudou tudo e mais um pouco. Tem gente ali, altíssimos conhecedores de todo e tudo da Torá, e ele fala, é aquele ali, empurra o cara que é aquele ali. Então, quer dizer, olha que pessoa que é essa que vai ocupar esse lugar. Então, é um status assim muito grande. Então, quando você tem uma comunidade, por exemplo, que tem uma pessoa escolhida para ser este nível, né, significa que muitas pessoas tiveram boas experiências e o homem teve muita boa reputação, porque senão ele seria desqualificado. E não de estudo. Ele não teria. Porque estudo é óbvio. O estudo é óbvio, mas não é só estudo. Não é estudo, é outra sensibilidade, é outra coisa. É um poder espiritual isso aqui. Que isso, veja, as letras que formam a palavra Rebbe é Rosh Bnei Israel, é o cabeça do povo de Israel. Então, falando Moisés da Bíblia, uma pessoa que ela tem uma sensibilidade muito grande, conhecia cada um, sabe, entende o que conhecia sem conhecer. Exato. Não precisa muito. Ele bateu o olho, ele conhece quem é você, sabe se sim ou se não, e ele vê a distância. Então, isso é uma coisa que não é para qualquer um. Então, no caso, continua a história do sexto Rebbe, o que acontece? E agora? O sexto Rebbe, ele faleceu e não deixou dito claramente quem vai assumir a sua liderança. Né? Ele falou, agora o gêmeo mais velho vai ser Rebbe, o segundo gêmeo vai ser Rebbe. O que acontece? O nosso Rebbe não quis ser Rebbe, ele não quis. Falamos que ele era uma pessoa muito recatada, ele era muito na dele. Ele falou, não quero isso daqui, porque também, vamos lembrar e vamos ser sinceros, é um trabalho sacrificante. Porque não é que você escolhe ser Rebbe de uma comunidade, de repente você vira um pastor fiel, cara. Você tem todo o rebanho vai te atazanar com coisas da vida deles, no particular. Que não é lei judaica, eles não estão perguntando se pode isso, você precisa de um Rebbe, você vai para o rabino. Esse é o próprio cara que pergunta, já sabe. Vai perguntar por que eu não posso ter filho. Eu sou pobre. Isso. Vai perguntar por que minha filha saiu do caminho. Casei. Perguntas que não são naturais. Não. E o Rebbe, se ele assume ser Rebbe daquela, ele vai lutar por aquela pessoa. Vai exigir também. O Rebbe, ele exige da pessoa que ela faça. Ele falou, faz isso que vai dar certo. E obviamente ele vai fazer o lado espiritual dele para que aquilo venha a funcionar. Então estamos falando aqui de uma categoria, entendeu? Não é bem fora de qualquer coisa que você pode imaginar. Entendeu? Quando a gente diz Rebbe. Então por isso dá para entender, quando você fala o seguinte, puxa vida, ele é Rebbe. Rebbe significa ele tem discípulos, pessoas que se ele falar para fazer, olha, tem que fazer isso, o cara vai fazer. Vai fazer porque o que eu precisei na minha vida até hoje, quando eu peço as orientações dele e faço, dá resultado.
É jogo certo. Então, se é jogo certo, então, sabe, isso cria muitos discípulos. Não, e aí mais, você começa a conviver do lado dele e ver outras pessoas também sendo impactadas e dando certo para tudo que é lado. Aí você fala, pô, peraí, uma coisa aqui não tá normal aí, cara, porque tudo que o cara fala acontece. E você quer saber? Low profile de novo. Ele não tem, sabe, não é que, que agora ele tem um palácio, não é que ele tem o carro do ano, não é que ele está usando os benefícios que ele poderia facilmente. Não mora num castelo. Não, porque ele não tem interesses físicos e materiais. É uma pessoa espiritualizada. Sim. Você está entendendo? Então ele não usufrui do lado material para uso próprio, ao contrário. Eu falo que uma das coisas que me impressionam muito no Rebbe, e eu fui corrigido, é que ele tinha um par de sapato, fui corrigido, ele tinha 2. Alguém me corrigiu, falou que ele tinha 2. Eu estava falando errado. Durante muitos anos o Rebbe usou o mesmo par de sapato, rasgado, muitos e muitos anos. Depois, o Rebbe, ele trocou o par de sapato no dia 26 de Heshvan, de 1991. Ele trocou o par de sapato por um Bali. Era um novo sapato, não se lembra. Mas assim, Eu acho interessante, você está tocando nesse ponto da história, eu quero só colocar aqui uma situação, aproveitando que você está entrando nesse pedaço em que você fala que pessoas foram impactadas, e eu sei que você ainda tem que falar como ele assumiu, por que ele assumiu, como isso aconteceu, mas eu quero aproveitar porque para o sexto Rebbe foi igual, quer dizer, alguém viveu lá do lado dele, alguém foi impactado por ele, alguém resolveu ir ficando lá, a comunidade foi aumentando. Só que uma diferença. O sexto Rebbe era filho do quinto, filho único. O quinto Rebbe só tinha um filho. Ele falou, e ele trouxe esse filho para trabalhar com ele aos 17 anos. Ele falou, agora você vai trabalhar comigo num serviço comunitário. Então, obviamente, ele deixou a liderança para esse filho. Tá certo? Agora, o sexto Rebbe só tem 3 filhas. A primeira chegou com ele em Nova York, em 1940. A segunda saiu... Foi para a Polônia. Saiu da... Não, primeiro foi para a Alemanha, depois que ela casou na Polônia foi para a Alemanha e depois foi para Paris. E saiu das garras do nazismo, se escapando no último navio, chegou em 1941, no dia 28 de Sivan, de 1941. E a terceira morreu em Treblinka, em 1942. Ela era casada também com um rabino chamado Menachem Mendel, a Cohen, ele era Cohen Orenstein. E eles foram para Treblinka em 1942. O Rebbe anterior perdeu uma filha. O Rebbe anterior tinha passe para ela. Quando ele saiu, ele tinha como tirar ela também e ir para Nova York. Entendeu? Para ir para Nova York. Assim como o Rebbe, o Rebbe levou a família dele inteira, ele tinha. Acontece que o genro, Menachem Mendel Orenstein, né, que tinha o pai na Polônia, muito doente, não quis deixar o pai na Polônia até ver o que ia acontecer. Aí o pai faleceu em 41, ele já não conseguiu mais sair porque os alemães já tinham conquistado, e eles foram para Treblinka, eles morreram depois de Rosh Hashanah, em 1942. Então assim faleceu a filha do... E o Orenstein. E o Orenstein. Não foi no mesmo dia que eles morreram, depois de meses eles também... Mataram ele. Quer dizer, é uma história pesada, né? Por que eu quis trazer, só que é óbvio assim, momentos e momentos, né? Quando o sexto Rebbe fez vamos falar assim, que o tempo dele, a gestão dele como Rebbe, nesse tempo que ele ficou, foram tempos muito atribulados. Muito atribulados. Ele saiu de bombas, em Otvodsk, na Polônia, saindo de bombas. É muito difícil você atuar numa situação dessa, porque você está mais tentando preservar alguma coisa do judaísmo aqui, ali. Na Rússia e na Europa sofreu muito. Os últimos 10 anos da vida dele foi tranquilo, foi o mais tranquilo, mas ele já estava acabado em cadeira de rodas. Se você imaginar, ele ainda pegou esclerose múltipla em 45, que ele ficou a fala dele, etc. Mas o Rebbe, ele tinha essa sensibilidade, o nosso Rebbe, ele tinha essa sensibilidade, por isso o povo notou. Então o povo viu que o genro mais velho, gigante de Torá também, o cara não sabia muito a Torá. O Rebbe anterior não ia casar a filha mais velha se não fosse uma pessoa muito grande na Torá, muito bem. Mas não tinha a sensibilidade espiritual que o segundo genro tinha.
E isso em diversas histórias a gente vê. Quer dizer, o povo sabia que para assuntos de Rebbe, entendeu? Para coisas de Rebbe, quer dizer, aprendemos agora coisas de Rebbe, quer dizer, coisas extra, não lei. Extracurriculares espirituais. Espirituais, você precisa de uma pessoa que enxerga. E o próprio genro mais velho viu que esse segundo genro, ele tinha essa habilidade. Sim, porque quando ele começou, e quando faleceu o Rebbe anterior, em 1940, o movimento ficou 1 ano sem Rebbe. 1 ano inteiro. O Rebbe não queria, o genro mais velho queria, a sogra do Rebbe queria que o genro mais velho fosse, mas quando ele se deparou com problemas espirituais, falou, e agora, o que eu faço? Entendeu? O sogro dele tinha sensibilidade, mas ele não tinha esta. Então ele perguntou pro genro, pro cunhado, e agora? As pessoas estão me perguntando X, Y, eu não sei o que responder para ele. Não está na Torá. Não está na Torá, são coisas, eu faço ou não faço, eu jogo ou não jogo, invisto ou não invisto. Pode, são perguntas que, caramba, você precisa de um curso, precisa de uma acessibilidade. E o Rebbe, o nosso Rebbe, respondeu pro cunhado dele, pergunta pro sogro, ela já tinha morrido. Falou, então vai no cemitério, fala com ele vai te responder. Oi, mas você está brincando? Não, você já tentou? Vai lá que ele vai te responder. Você não vai me responder, não. Quer dizer, é coisa de louco isso que a gente fala. Aí ele falou, não vi essa resposta. Eu falei, tá bom, amanhã eu estou lá depois de trazer a resposta. Então ele falou, o sogro falou para você fazer assim, assim. Você está entendendo? Quer dizer, assim começou as coisas, as pessoas começaram a ver que o Rebbe, ele tinha essa sensibilidade, mas foi muito difícil, porque para o Rebbe assumir isso, que não falei para você, o Rebbe, por isso que o Rebbe não gostava muito de pessoas falarem, não consigo, não fala que você não consegue, porque eu tive que me desdobrar inteiro para poder atender vocês, coisa que não era meu, entendeu? Quer dizer, ele teve que me submeter a isso. É um cargo muito grande, gigante, você assumir um negócio desses, está entendendo? Gigante. É. Muito grande não, gigante. Isso Extremamente complexo. Isso significa você extremamente complexo. sacrificar a tua vida para uma vida pública. Que foi o que o Rebbe fez os últimos anos todos. Todos os anos da sua liderança. 44 anos da liderança, nem um dia de férias. Não é uma semaninha, 3 dias, nem um dia de férias. Então ele assumiu, sabe, não foi fácil. E o mais interessante é que este Rebbe, que abençoou Deus e o mundo, não teve filhos. E se ele não teve filhos, significa que tinha uma esposa que ficou sem marido agora, depois desse... Sem filho em casa e sem marido. Sem marido. Porque ela abriu mão. Passava 24 horas por dia lá. Ela abriu mão da única coisa que ela tinha na vida, que era o marido, entendeu? Para cedê-lo para nós, para o povo de Israel. E isso é o Rebbe. Então, se eu pego os lideranças do Rebbe, os anos de liderança do Rebbe, o impacto que ele teve. Agora eu quero fazer uma pausa, 1 minuto. Claro. Quando o sexto Rebbe estava na liderança do movimento racídico de Chabad, em Nova York, quantas pessoas mais ou menos estavam na comunidade dele naquele momento? Quantas pessoas? Quando ele chegou, quantos tinham com ele? Quando ele chegou? Tinha pessoas que já estavam lá. Provavelmente. E ele chegou com mais um legado de não sei se foram 20, 30. Mas... Quantas pessoas? Chuta, eu sei que não vai ser número exato, mas quantos mais ou menos estavam 200. lá? 200. Com tudo. Pronto. Quando o Rebbe assumiu, quantas pessoas estavam lá? Quando já era 10 anos depois de trabalho no negócio, puxa, chutar. Não, chute, mais ou menos, só para a gente ter uma noção de grandeza. 500, 600. 600. Então, imagina o seguinte. Estou chutando. Não, tudo bem, mas vamos pensar Só para assim. deixar claro. O 770 estava lá, certo? Tinha a casa que era a sede do movimento. Sim. Sede do movimento tinha uma sinagoga pequena, em cima, na casa, que a gente visita até hoje, está lá. Isso. O primeiro discurso dele foi lá do nosso... Sei lá, dá 6 salas dessa que a gente está fazendo reunião, sei lá, 8 salas dessa que a gente está fazendo, um negócio pequeno. Isso. Uma sinagoga pequena, Sim. um lugar de estudos pequeno. Sim. Tudo pequeno. Sim. Ele morava numa casa, não era grande, uma casa relativamente pequena, não era enorme, não era pequena, mas não era enorme. Era uma casa também normal. Sabe?
Você não sabe? Ele morava lá, certo? O sexto Rebbe morava lá, não morava lá? Eu morava no segundo andar. Morava no segundo andar, quer dizer, Primeiro andar, né? então você imagina, o que eu quero colocar? Você imagina, ele chega lá, então mais ou menos umas 200 pessoas com ele, fazendo... No bairro tinha muitos judeus, mas não Rabat, quer dizer, Isso. porque tinha muitos judeus em 40 que viveram lá. Na verdade, o bairro, ele era um bairro frequentado por judeus liberais, que Isso eu já não sabia. ficaram felizes Com a chegada dele. chegada do Rebbe. Não gostaram que ele está se intrometendo lá. Tinha alguns movimentos racídicos em bairros assim de lá. Ainda tem, bairros judeus, até, até hoje, tem muito. Sim, sim. Lá para Williamsburgo, lá você tem toda a linha do Salzburg também. Não é longe de lá. É só sair a rua daqui em São Paulo, acho que Exato, nós estamos lá. Quer dizer, mas antes tinham Milhões. judeus lá. Agora não, os judeus eles Acho que dá milhão, ali não dá milhão, deve dar milhão. Os judeus começaram a sair, se dispersar de lá. Muitos foram para East Side, né, para baixo Sim. de Manhattan, não sei o que, estavam lá e ficaram. Depois, quem começou a povoar aquele bairro, as pessoas de cor começaram a povoar o bairro lá. E Sim, foi virando bairro negro, foi Isso. ficando E a gente bairro começou, negro. isso começou a ficar muito aos redores. Isso. Muitos judeus não vinham por lá e acabaram vendendo. Pronto. E aí a gente está. Daí, por que eu estou falando isso? Porque aí nós temos na virada da gestão, vamos falar assim, de assumir a liderança do nosso Rebbe, 500 judeus racídicos Rabat, numa sinagoga pequena, numa casa que sinagoga na casa dele, na casa dele em cima, do sogro, né? Estou falando aqui do sogro. Quer dizer, o sogro mora em cima, o Rebbe morou com ele. O genro mais velho. Não, o Rebbe chegou a morar no escritório dele. O genro mais velho morou também lá. A vida dele inteira. No terceiro andar. Pronto, então, É assim, térreo, primeiro e segundo, vamos chamar assim? sim. Então no segundo andar, o genro. Morou a filha mais velha com o genro. Genro. No segundo, primeiro andar, o Rebbe Rebbe anterior com a sexto mulher. andar, com a esposa. Embaixo era tudo. E lá era tudo. Embaixo era não tudo. tinha nada, não tinha garagem. Tinha o Tinha uma escritório. garagem. Não tinha nada. Tinha nada. Não. Então eu estou falando assim, imagina isso, nós estamos falando disso, 1950, quando ele assumiu a em liderança. 1950, quando ele assume a liderança. 50. E depois até 50, o que tem? Tem mais 200 pessoas. Pronto, já não é só 200, Sim. agora vão 400, 500, sei lá. Tá bom. Aí o nosso Rebbe assume Isso. um ano depois, certo? 1951. Nosso Rebbe, sétimo Rebbe, assume 51. um ano depois, ele aceita. Sim, a liderança. Aceita porque todo mundo também não deixava ele não aceitar, né? Sim, sim. Foi uma pressão tão grande que ele aceitou. Tô certo? Fala você? Agora você é mais literal, eu só sei Sim, que... o Rebbe esperou isso acontecer. Porque teve um episódio, entendeu, que eu não contei para você, é o seguinte. O pai do Rebbe, né, aquele que acabou morrendo, né, em 1944, ele acabou falecendo no Cazaquistão. Uma cidade chamada Almaty. Almaty no Cazaquistão, ele está enterrado lá. Né? Está enterrado lá. O pai do Rebbe tinha por promessa do terceiro Rebbe. O terceiro Rebbe pegou o primeiro filho mais velho e falou: não seja Rebbe, que a quarta geração vai ser Rebbe. A quarta geração volta para você. Imagina, o terceiro Rebbe fala isso para o filho mais velho. Quem era a quarta geração, ele achava que era ele, o pai do Rebbe achava que era ele, mas ele viu que não foi Rebbe, porque tinha o Rebbe anterior, então ele falou: então, para meu filho, que ele tem promessa do terceiro Rebbe que vai voltar. Bem, Até aí, entendeu essa sim, essa sim, postagem? perfeito. Quando surgiu o Shidur, essa história é interessantíssima, esses bastidores do trabalho. Quando surgiu o Shidur, quando teve a proposta da filha do Rebbe anterior para poder casar com um dos filhos, o filho primogênito do Rav Levi, que é o nosso Rebbe, o pai do Rebbe, do nosso Rebbe, mandou a esposa verificar quem é a moça. Tá? Veja como é isso. Interessante, né? Veja como é que é isso. Ela era filha do Rebbe. Você está entendendo? É um negócio. Imagina, ele fala o seguinte: mulher, eles moravam na Ucrânia, certo? Em Dnieper. Sim. Vai para Petersburgo, porque tem um Shidur lá que é a filha do Rebbe anterior, para ver se ela serve para o nosso filho. A filha do Rebbe, não. E ela foi. Ela viajou e foi. Ela foi lá, ficou alguns dias. Aí o Rebbe falou: não deu para ver ainda essa moça para você ou não. Aí ela falou: não, sim, nós aceitamos o Shidur na condição que o senhor tem que pagar o dote.
O Rebbe anterior, desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar dote nenhum. Ele falou, ninguém falou em dinheiro. Nós estamos querendo a cadeira. Nós queremos a garantia que ele vai ser o seu sucessor. Uau! Aí o Rebbe anterior pensou e falou, ok, tudo bem. Ela falou, por escrito. Então vamos com ela, é uma brincadeira. Ele falou, cara, por escrito. Aí então, o Rebbe falou, por escrito eu não te dou. Eu falei, como a gente vai saber que é real? Ele falou, quando for acontecer, ele vai sofrer pressão dos Hassidim para ele assumir. O Rebbe anterior falou, por pressão ele vai assumir, assim que vai ser. Então eles fizeram o Shidduch, tá bom. Então olha que interessante. O pai do Rebbe achava que por dinastia, desde o terceiro, o nosso Rebbe não quis pegar o trono nesta promessa do terceiro, ele quis pegar, quer dizer, só assumiu o trono depois que se concretizou as palavras do sogro dele. Depois de um ano inteiro, sem, e as pessoas pressionando muito para ele aceitar, mandando carta que a gente aceita o senhor como o Rebbe. Queriam publicar no jornal, o Rebbe mandou tirar do jornal. O Rebbe ameaçou até ir para o Brasil, sabia? Tem aquele que falou, eu vou fugir, eu vou para o Brasil. Naquelas épocas. E, na verdade, quando apareceu o foi muito grande, então na data do falecimento do sogro dele, na mesma data, um ano depois, ele assume a liderança. Que realmente naquela sinagoguinha pequenininha estava lotado, mas lotado para aquela sinagoguinha, quantas pessoas você consegue colocar? 50 já não se mexe. Não, acho que tinha, no primeiro discurso, 200, como entrou lá, não sei como é. Entrou, mas 200 lá. Olha só, que curioso que você falou. Isso foi em 1951. Em 1914, já tinham que ampliar a sinagoga. Não, 1954, então cheguei lá. Em 1954, já tinha que ampliar a sinagoga. Em 1960, tiveram que comprar aquela parte de. Eles começaram a rezar já na garagem. A garagem tinha mais espaço, porque acontece. Foi expandido, em outras palavras, sabe? 54, 60, até 73, 74 fizeram a última expansão lá da grande sinagoga embaixo, que ficou, que você sabe que vai debaixo da sinagoga até a esquina. Até a esquina. Entendeu? Que lá cabe, sei lá, em um Hatorá, 5, 6 mil, 7 mil pessoas. Engraçado, cabe. Cabe, vai, cabe. Aperta. Não cabe, vai, cabe. Você não sente teu pé no chão, você não consegue se mexer um nada. Mas entra. Aí entra. Entra assim. Que é loucura. Né? Que esse cabe parece que todo mundo ficou sentadinho. Não. Você entendeu? Mas, pô, que é grande, é grande. Sim. A sinagoga é grande. Mas o que eu quero trazer, Dani, é que essa expansão rápida e muito forte que aconteceu tem a ver com vocês terem vivido uma coisa muito diferente. Porque não era assim também. O Rabino, como você falou, o Rebbe começou a mandar pessoas para fora, foi expandido. Então eu falei, então você vai para o Congo. Vou, beleza, tranquilo. Você falou, vai viver a vida inteira lá. Como? Espera um pouco, no Congo, gente. Nós estamos falando que mudar para o Guarujá. Nós vamos mudar para o Congo, meu. Entendeu? Então, tipo, o que é essa força? Porque aqui eu acho que vai explicar para mim, essa foi a minha explicação, na minha visão geral, do que é o Rebbe. Por quê? Você, de novo, você é um cara inteligente, Dani. Eu convivo com você. Você não é um cara na média. Você é um cara absolutamente acima da média. Um foguete acima da média. Mas você foi impactado por essa pessoa. Sim. E você falou, pera um pouco. Aqui está acontecendo alguma coisa que eu nunca vi na vida. Isso aqui, você sabe Torá. Você é um cara que tem essa memória, que é um negócio muito diferente. Você guarda as coisas, você tem esse negócio... Que você consegue um HD gigantesco, você tem esse conhecimento da Torá que junta tudo com tudo, e você chegou ali e falou, pera, aqui tá diferente, aqui não, você, mais um monte de Sefaradim, que foram com você, que são outras linhas de judaísmo, tudo judeu, né, mas, outras linhas de judaísmo, judeus que não eram nem judeus mais, que já não estavam nem aí, que já não achavam nada. Sem restrição, por aí não tem restrição. Que não achavam nada, porque e aí que está a grande história. Eu ouvi essa frase e eu acho essa frase incrível. A gente estava no Gimer Tammuz, né, e a gente estava no Farbrengen de Gimer Tammuz, e o Rabino Azulay falou, sabe qual é a grande grandeza do Rebbe? Que ele pegou uma comunidade morta
Ele pegou pessoas Pós-Holocausto. Pós-Holocausto. As pessoas queriam saber de Deus, Dani. Aonde, meu? Ao contrário. Tudo bem, quem ficou religioso, até dá para entender, mas e o Uma resto? grande rejeição. A maioria tinha uma rejeição ao judaísmo. Gigantesco. E sabe o que ele falou? A gente tem que trazer luz para esses lugares. Sim. A gente tem que trazer luz para essas pessoas. A gente tem que falar para eles que não. A gente tem que falar para eles que o judaísmo Ele é reviveu o judaísmo inteiro. no mundo. No mundo. Por isso que ele foi mandando gente para o mundo inteiro. Porque ele falou, vai para o Brasil, vai para o Congo, vai para a China, vai para não sei de onde, vai para... E no mundo inteiro, no Himalaia, que a gente já falou isso aqui, no terceira parada do Himalaia, tem um bem acabado, eu vi um vídeo do cara abrindo o Torá lá no Himalaia. Sim. Entendeu? Então, tipo... Maior ceder de peça aí, Nepal. Pronto. Maior ceder de judeus. Então, assim, eu acho que para entender qual é a grandeza do Rebbe, é entender que quem conviveu com ele naquele momento, pegou o espírito da coisa, sentiu a diferença daquele momento e se envolveu com aquilo, vai passar isso para os filhos, netos, bisnetos, para os amigos. E quem começa a conviver com isso, começa a entender que essa energia que foi passada para a gente... Continua. Não só continua. Depois do passamento dele, Guilherme Tarnos triplicou. Então você pega a quantidade de emissários que tem, hoje tem o triplo. Quer dizer, é um negócio, sabe, abalançador, um negócio muito bonito. E pior, mais legal é que não é só rabino religioso. Então hoje a gente leva grupos, você vai, por exemplo, Guilherme Tarnos, você vai ver a quantidade de pessoas que vão e que estão ainda sugando da energia de um cara, de um grande líder, de um Rebbe, de um cabeça do povo de Israel, que continua apacentando o seu rebanho. Continua atuando. Então, as pessoas continuam sendo impactadas. Muito mais inteligentes que a gente, pessoas normais, não religiosas. Sim, mas é isso. Que elas estão vendo que realmente aqui funciona. É isso. E vocês que viveram fisicamente com o Rebbe, que ele falava e acontecia, ele falava e acontecia, ele falava e acontecia, e para um ele falava de um jeito, e para outro ele falava de outro, não era poção mágica. Porque ele poderia ser um cara que chegasse lá com a varinha, pim, aí você acontecia. Aí todo mundo ia falar, não, mas o cara é mágico. Não, cara, ele olhava para um e falava, você põe filhinho. Olhava para o outro e falava, você acende vela. Olhava para o outro e falava, você não sei o quê. Você olhava para o outro e falava, o seu filhinho está errado. Eu nunca vi um cara na vida. Vou te falar, nessa época que a gente está aqui, é importante dizer isso aí. Na época da Guerra do Golfo, que eu estava lá em 91, quando o Saddam Hussein prometeu que ia mandar 40 escudos para Israel e mandou. E teve uma onda muito grande, porque Israel estava passando perigo, igual a gente estava passando nesses tempos. E escudos estavam mandando, ele falou que ia mandar, falaram que ia ter que usar máscara de gás, não sei mais. Passavam pessoas no dólar, você tem que ver, cada vez eu vejo agora, é estremecedor. A pessoa falou o seguinte, Rebbe, devo tirar meu filho de Jerusalém? Imagina! Como é que você vai tirar? Raça, Senhor Deus, me livre, está no lugar mais seguro do mundo, deixa ele lá, não vai acontecer nada. O outro falou, não precisa para pegar máscara. Falou, você não vai precisar disso, você não vai precisar, não sei o quê, lá. E mandaram, na época o Rebbe mandou um charter. Então isso que eu estou te falando, tem que ter muita confiança para falar um negócio desse. Mandar um avião fretado de seus discípulos, vão para Israel para mostrar que o que eu estou falando é sério. Que não vai acontecer. Agora, de novo, você precisa ter uma visão para isso. Então, eu falando de pessoas que têm. Ele estava certo disso. Nenhum escudo caiu. Nenhum. Você está entendendo? Por quê? Porque ela falou, imagina, sabe? Você vê essas cenas. Não, tem que ficar lá, não vai, não, o lugar mais seguro da terra. Essas são frases como essas que eu estou falando que não é a lei. É da vida, pode, não pode, vai, não vai. E eu acho, Dani, aqui, comecei a pensar isso agora, e a gente vai ter que chegar no final, apesar que a gente pode ficar aqui, mas esse é um assunto que a gente pode ficar 3 horas falando. 3 dias. 3 dias falando, exatamente. 3 anos falando, a gente pode. Tem, não acaba. Acaba, histórias, vou contar minhas histórias. São infinitas, mas eu quero falar uma coisa aqui que é interessante, que é o seguinte, ó. Existem outros Rebbes. Claro. Existe o Rebbe de Gur, o Rebbe de Satmar, o Rebbe de não sei o que. Tem Rebbe, porque tá tudo certo. Nos movimentos racídicos, tem Rebbe nos movimentos. Todos os movimentos têm tudo judaísmo, todo mundo acredita na mesma Torá, cada um pensa de um jeito, mas todo mundo acredita em toda uma coisa. Ninguém muda nada que vai mudar, a gente acredita tudo na mesma coisa. Só que, quais deles alguém sabe quem é? É verdade. Quais deles? O povo, né? O mundo sabe quem é. O mundo sabe quem é. Não. Quais deles? Porque
Essa é uma a coisa grande interessante. diferença. Isso é interessante. Essa é a grande diferença. Quando você Os fala rebes Rebbe, o atuaram- que vai aparecer no Google? Isso, O Lubavitch. isso. Vai Por quê? aparecer. Porque os rebes atuaram para as suas comunidades. Isto. Os rebes atuaram cada um para as suas comunidades. Isso. Todo mundo atuou para as suas Isto. comunidades. E o Rebbe Assim como os grandes rabinos hoje em dia Sim. atuam para as suas comunidades. Não são Tá tudo rebes, certo. mas claro que está tudo certo. A diferença, para mim, de um rebbe de verdade, é que não olha... não. Desculpa, Essa expressão. tá certo. Para os demais Rebbe. Do nosso rebbe para os Para os demais demais rebes, rebes. que essa eu acho que é a grande diferença, essa para mim é a maior e a indiscutível diferença. Ele é o Rebbe do judeu, de todo o povo, de toda a nação, do mundo inteiro. Você era o quê? Você não usava kippah? Tem problema, passa no rebbe. Você faz o quê? Nada, Sim, passa sim, no rebbe. tudo. Você é lotado de tatuagem, o corpo inteiro, pesa a cabeça, fechado de tatuagem, passa no rebbe. Você... E o rebbe falava, senta na minha frente. Era assim mesmo. Ele pegava o cara e falava, senta aqui, Senta. senta aqui, vem cá, senta aqui na minha frente, vamos conversar um pouco. É isso. A diferença é quando eu olho para a pessoa, para o ser humano, e não para um cara porque ele é religioso ou não religioso. Sim, nem pelo Não dinheiro. porque ele tenha mais religião, menos Torá, menos Torá, o que ele falava, mais esse bens, cara... menos bem. Né? Mais bens, menos bens, cara, não é isso que movia ele, em hipótese nenhuma. Não, você é um filho do Criador do Universo, faz parte do meu E ele povo, formou eu tenho um amor monte por você. de gente Assim. junto com ele, É. que ele falou, vai cuidar dos judeus mesmo. Isso. Vai. E assim, para que a gente finalize, porque a gente pode ficar o dia inteiro aqui, Possível. assim, desta maneira como eu estou falando, eu, Renato Orenstein, cheguei no Beit Chabad. Assim eu cheguei no Beit Chabad. Com o Hassid do Rebbe, que é o Rabino Yossi Yossi. Alper, que foi me buscar num lugar onde ele nem sabia que eu existia, e quando ele me abraçou como um irmão. De verdade. E que continua abraçando da Até mesma hoje. maneira. Até igual. hoje. Aliás, devo desculpas para ele, Rabino Yossi, peço desculpas que não fui ontem no noivado. Ontem não. Semana Ontem. passada. Antes de ontem. Não. Não foi ontem, foi antes de ontem. Desculpa, que eu não fui. Não, Ah, foi verdade, antes de ontem. é verdade. Foi antes de ontem, estou te Tudo falando. confuso, é verdade. Estou falando, antes de Você tem ontem. razão. Eu não fui antes de ontem no noivado do Yaakov, uma falha minha, mas eu vou me retratar dela de alguma maneira. É. Mas ele foi me buscar e me tratou como um irmão. E assim eu vi ele trazer você, outros rabinos de Chabad. Eu viajo muito, você sabe, eu sou importação, eu ando o mundo inteiro. E aí todo mundo tá o Chabad lá para atender a gente, Trabalho com casa, com comida, com roupa lavada, com tudo e mais um pouco. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, eles nem te perguntam, você senta, você come, você vive, você tem tudo lá. Então assim, Isso é Rebbe. esse horário. Esse horário. Esse- Traduzido nas pessoas, traduzido nos locais, traduzido nas atitudes, traduzido nas famílias, traduzido nas jantares de Shabbat, que se convida tudo e todos para aparecer na casa do Rabino se É precisar, isso aí. que cuida do povo, que vai no hospital, que vai, como eu falei, como eu vi, que vai em cadeia. Eu vi, uma vez cheguei em Hong Kong, falei, por que você chegou atrasado? Você está atrasado? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, eu estava na cadeia, dando ralá e vinho para o cara poder passar Shabbat, vela, ralá e vinho para ele passar o Shabbat na cadeia de Hong Kong. Então é isso. Esse é o Rebbe. O Rebbe é o que está na cadeia, é o que está na praia, é o que está... Os meninos vão colocar tefilim no cara na praia, mas eu estou de sunga, não tem problema. Você põe aqui, pá, vem cá, tefilim, pronto, fez a mitzvah, parabéns, você está de parabéns. E assim é. E assim nasceram histórias do Rebbe que as pessoas colocaram o tefilim e começaram a chorar, pessoas começaram a ouvir qualquer coisa, começaram a relembrar de coisas, entender de coisas, se aproximaram por outros motivos, de outros caminhos. Isso é a coisa mais linda do mundo. Um ser humano que olha para um ser humano. É isso. Para quem chama isso de idolatria, que pena. Vem viver o judaísmo com a gente, que eles vão ver que aqui tudo que tem é menos idolatria, mas tudo bem. Que deixem falar o que quiserem, os que querem conhecer e aprender e entender, são sempre muito bem-vindos. E a gente vai sempre abrir os braços e o coração e a casa e tudo que a gente puder para essas Seguindo pessoas. um legado maravilhoso. Exatamente. Um legado... Semana que vem nós estaremos em Gimertamos, Bezrat Hashem, se Deus quiser. Presente no olho do Rebbe, no dia do Rebbe, do falecimento do Rebbe. E um dia a gente vai falar também o que quer dizer no falecimento, por que no falecimento é um dia tão importante. Acho que também a gente pode tratar disso aqui um dia, por que esse falecimento, o que quer dizer isso aqui. Isso. Que não é pouca coisa, é muita coisa. Aliás, como você me falou, é um dia até mais importante do que o dia do nascimento. O rei Salomão fala, né? Então pronto, um dia a gente vai tratar disso. Mas não vai ser hoje, pessoal. Agora é o seguinte, semana que vem, terça-feira, 20h30 da noite, estaremos de volta com mais um Papo Kasher.
aqui no nosso querido Coworking, sim, aqui no nosso querido Coworking, BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios. Estamos no Spotify, no Instagram, no YouTube. Assistam a gente, indiquem, amigos e inimigos, por favor, pessoal. Nós temos que chegar nos nossos 10 mil no Instagram, se Deus quiser, e mais uns 5 mil no YouTube. Vamos, gente, ajuda a gente. Isso aí é bom para que a gente consiga difundir todo esse nosso conhecimento, conhecimento Rabino Dani e os meus comentários. Mas que seja assim. Terça-feira que vem, esperamos vocês e mais um Papo Kasher. Lechai.